Fala galera, estou iniciando aqui mais um vídeo no canal Experiências da Nath. Você que é novo aqui, não esquece de deixar teu joinha, não esquece de se inscrever no canal e também não esquece de compartilhar esse vídeo com os amigos, enfim. Aquela pessoa que Deus colocar no teu coração, né, um parente, deixa Deus te usar. Galera, antes de eu trazer o tema aqui pra vocês, eu quero confessar algo pra vocês, né? Eu não tô nada bem hoje, acordei mal, acordei com a garganta doendo, dor de cabeça, sabe aquele mal-estar, aquela gripe, quando tá crente da gripe, aquela moleza no corpo, aquela vontade de ficar deitada, hoje eu tô assim, né? A vontade que eu tinha não era nem de gravar hoje, Senhor, eu vou gravar amanhã, mas eu falei, não, Deus, eu vou gravar hoje, eu sei que Deus vai me dar força suficiente, eu sei que Deus, através dessa palavra, Deus vai falar ao seu coração, né? Para confundir o inimigo, eu passei uma maquiagem, me arrumei para estar aqui, trazendo essa mensagem para vocês, e só por causa disso, tá? Eu mereço um monte de likezinho aqui, e comentários, tá? Para interagir aqui. Galera, o tema de hoje é sobre poço, né? Essa palavra que Deus colocou no meu coração. E logo você vai entender o porquê dessa palavra dessa semana sobre poço, né? Que tipo de poço você tem sido e o que você tem acumulado dentro de você, sabe? Então, assim, para começar, eu quero começar lendo aqui para vocês, lá em João, no capítulo 4, versículo 13, que fala ali quando Jesus ele se encontra com a mulher samaritana lá no poço, né? Essa passagem fala sobre isso. Só que eu só quero ler o versículo 13 e o 14. 13 e o 14 somente. E é através dessa mensagem que eu quero deixar aqui para vocês, essa palavra. E galera, antes de eu começar a ler aqui, eu quero explicar para vocês uma coisinha, tá? Quem não me conhece pessoalmente não sabe. Então, assim, ó, eu uso óculos de vista. Então, às vezes você vai ver eu forçando aqui para mim tentar enxergar o que tá escrito, né? Não, que eu posso falar para você é que com a claridade aqui dessa luz e as letrinhas pequenininhas aqui na Bíblia, dificulta muito a leitura. Para quem tem problema de visão já é ruim ler com letrinhas pequenas, imagina com a claridade em cima, ainda mais hoje que eu ainda não tô legal. Então, às vezes você pode ver eu meio tropeçando nas palavras e forçando a vista, apertando os meus olhos para me tentar enxergar, mas é porque eu estou sem óculos, tá? Beleza? E assim, olha só o que a palavra de Deus fala. O que Jesus falou para a mulher samaritana naquele poço. Quem bebe dessa água voltará a ter sede, mas aquele que bebe da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nela uma fonte a jorrar para a vida eterna. Só até aqui, né? E eu quero explicar para vocês ali o porquê Jesus fala isso para essa mulher. O porquê Jesus explica para ela que a água que Jesus tem a oferecer, ela jorra pela vida eterna. E é porque é a palavra de Deus, a palavra que Jesus estava falando aqui, é a palavra de Deus, essa água que ele estava falando, é a presença do Senhor sobre as nossas vidas, é o nosso encontro com Deus, né? E aqui, logo quando essa mulher chega lá, que Jesus pede água para ela se espanta, porque assim, geralmente os judeus não costumavam falar com as samaritanas. E eu fui pesquisar o porquê essa rivalidade ali entre os judeus e os samaritanos. Se eles acreditavam no mesmo Deus, né? Eu não conseguia entender isso, mas pesquisando e estudando ali sobre as pessoas samaritanas, quem eram, né? Que descendência eles eram, e eu acabei descobrindo que as pessoas samaritanas, eles eram, né, da tribo de Israel, descendente ali de Abraão. E o povo de Jerusalém, eles eram da tribo de Judá. Então ali já tinha, só de serem de tribos diferentes, né, pela lei de Moisés, eles não, os homens, tipo, o homem e a mulher não poderiam casar, porque era de tribos diferentes. Mas o que eu quero falar aqui era o porquê essa rivalidade entre eles. Não era só o homem e a mulher, mas era o povo, né? O povo judeu
e o povo samaritano. E eu acreditava, sinceramente, antes de eu começar a estudar essa passagem, eu acreditava que era os judeus que não aceitavam os samaritanos, mas na verdade era o povo samaritano que não aceitava os judeus, porque eles acreditavam que por ser da origem de Abraão, descendentes de Abraão, da tribo de Israel, eles eram. E os samaritanos simplesmente acreditavam somente nos 5 livros de Moisés ali que Moisés escreveu. Eles não acreditavam nas demais escrituras, eles só acreditavam nesses 5 livros. Então, por isso que acabava também sendo essa diferença, né? Além deles acreditarem ser um povo escolhido por Deus, um povo privilegiado ali por ser da tribo de Israel e por ser descendente de Abraão, eles acreditavam que eles tinham esse privilégio com Deus, sabe? Que era um povo mais privilegiado. E não era verdade, porque a gente vê ali que Jesus ele veio na tribo de Judá, sabe? O filho de Deus, o Messias, o escolhido por Deus. E quando Jesus fala aqui para ela, a água que eu tenho a te oferecer, essa água que você tem aí, você vai tirar ela para mim, né? Eu acredito que Jesus fala assim para ela, você vai me dar de beber, mas essa água eu vou voltar a ter sede, eu vou tomar ela de novo, mas a água que eu tenho para te dar, essa você jamais vai ter sede. Essa jamais vai permitir você ter sede, porque ela vai te dar a vida eterna, porque era a palavra de Deus, era Deus, sabe, o próprio Deus. Jesus estava entregando as palavras do Senhor. Então aqui, e ela vai de volta lá na cidade, ela conta para as pessoas, ela não viu um milagre grande, ali Jesus operar um milagre grande, simplesmente ela creu porque Jesus falou. E Jesus revelou algo da sua vida, do seu íntimo, e ela creu e ela acreditou e ela foi espalhar para as pessoas e contar para as pessoas que quem estava lá era o Messias. Ela acreditou. Ela creu em Deus, ela creu em Jesus Cristo, sabe? Então as pessoas vieram junto com ela para ver, para ter esse encontro, né? Porque eles ansiavam pela vinda de Jesus, eles ansiavam pela chegada do Messias naquela época. Então, assim, quando eles vêm ao encontro de Jesus, eles começam a crer também, eles acreditam porque eles escutam as palavras de Jesus e eles sabem que daquela palavra está saindo poder, está saindo água viva sobre a vida deles. E eles falam para aquela mulher, a gente não está mais aqui porque a gente ouviu de você falar, mas a gente está aqui porque a gente crê, a gente acredita, sabe? E assim é você, sabe? Que tipo de água você tem jorrado para as pessoas? E trazendo aqui a fundo sobre o poço, né, que foi a palavra que Deus colocou no meu coração, um poço vazio, ele só serve para quê? Para acumular entulhos. Quantas vezes você vê um buraco lá cheio de coisas, porque as pessoas têm jogado coisas lá dentro, sabe? Então, um poço vazio, ele só vai servir para jogar entulhos. E quando chove, se chover, encher de água lá dentro, como está cheio de coisa, aquela água vai se tornar uma água contaminada. Não vai servir para ninguém beber dessa água. E se chegar a beber, ainda é capaz de parar no hospital ou até mesmo chegar à morte. Porque é uma água suja, uma água contaminada, sem condições nenhuma de beber, sabe? Então, assim, quando você aceita Cristo, quando você tem esse encontro verdadeiro, você precisa limpar, você precisa tirar tudo que existe dentro de você que não agrada a Deus, sabe? E até naquela época mesmo, cisternas vazias servia para quê? Para colocar pessoas lá dentro. A gente viu isso no vídeo da semana passada. Os irmãos de José lançam José numa cisterna para que José seja vendido depois ali como escravo. Ele servia para prender pessoas lá dentro. E assim é você, quando você não libera o perdão, você tem colocado pessoas dentro da sua cisterna. Você tem acumulado pessoas aí dentro. E como vai encher? Como vai encher da presença de Deus se está cheio de coisas?
tá cheio de entulhos. Então, assim, é uma pessoa quando ela é convencida que ela aceitou Cristo, que ela é cristã, agora ela é transformada. E o que acontece quando uma pessoa ela é conformada, ela se reveste de uma capa religiosa, ela começa a matar a vida espiritual do próximo. Ela começa a sufocar as pessoas. E não é diferente. Não é diferente do que acontece num poço na vida real com a pessoa. Porque o poço, quando acumula coisas dentro, é impossível que encha de água limpa lá dentro. É impossível. E assim é você. É impossível que Deus encha de coisas da parte de Deus a sua vida se você está cheio de ódio, de raiva, de rancor, de coisas acumuladas, coisas do passado. Então não tem como você já jorrar água boa, água que as pessoas vão querer beber dessa água, porque essa água é a vida eterna para elas e é a vida eterna para você. Você entendeu isso? Você entendeu o que Deus está querendo falar para você? Tá na hora de você começar a deixar o passado para trás. Tá na hora de você começar a deixar o que você carrega tanto com você. Deixa de acumular coisas que não te pertencem mais. Tá na hora de começar uma vida nova. Por causa das condições climáticas também. Quando acontece uma seca prolongada, o que vai acontecer? Aquela água do poço vai acabar, vai secar. Não vai ter mais água ali para matar a sede de ninguém. E assim é você. Assim é você na presença de Deus. Quando você não busca se encher da presença de Deus, quando você não busca se alimentar da presença de Deus, se alimentar das escrituras, se alimentar da palavra do Senhor, esse poço ele vai se esvaziando na presença de Deus e você vai se tornando vazia por dentro. Você vai se tornando sem a presença de Deus e quando você menos percebe, você já não tem mais força de orar, você não tem mais força de buscar a presença do Senhor, você não tem mais força de estar na presença de Deus. Quando você vê, você já está coberta do pecado, coberta das coisas do mundo que já tem te puxado, já tem te levado para fazer coisas que não é do agrado de Deus. Então comece a se encher da presença de Deus. Não dê lugar, não dê espaço para as coisas que não vêm da parte do Senhor para entrar na sua vida. Não deixe acumular coisas na sua vida, mas ofereça para Deus aquilo que você tem. Ofereça para Deus aquilo que você tem, sabe? Se você quer que Deus encha esse poço que existe dentro de você com água, água jorrante, água da vida, água eterna, a água da vida eterna Deus vai fazer sobre a sua vida. E as pessoas que chegarem até você, elas vão conseguir beber dessa água e elas vão querer mais, e elas vão querer mais, e elas vão querer se alimentar, porque você vai ter água para alimentar multidões. Você vai ter água suficiente para que quando as pessoas estejam passando no deserto, elas comecem a procurar esses poços para que elas comecem a saciar a sua sede, achar dentro de você, sabe? Então comece a jorrar essa água viva, comece a jorrar essa água pura do Senhor. Se esqueça de tudo que tem tentado paralisar aquilo que Deus começou a fazer na sua vida, não se preocupe. Não se preocupe com amanhã, não se preocupe com nada, mas ofereça a Deus aquilo que você tem. Sabe, aquele menino ofereceu para Deus simplesmente 5 pães e 2 peixinhos e Jesus fez multiplicar aqueles 5 pães e 2 peixinhos, mas ele chegou até Jesus com aquilo que ele tinha. E você o que tem mostrado para Deus, o que você tem oferecido para Deus? Não tenha vergonha de oferecer o pouco para Deus. Não tenha vergonha de dizer, Senhor, eu estou aqui, seja feita a tua vontade, faça a tua vontade sobre a minha vida.
Mas não afasta de mim, Senhor, a tua presença. Não afasta de mim, Senhor, a tua presença, porque eu quero mais, eu quero mais, Senhor, eu quero que através da minha vida pessoas possam matar a sua sede, pessoas possam ser impactadas com a tua presença, Senhor. Sabe, então quando eu começo a estudar aqui, quando eu começo a ver essa mulher ali à beira daquele poço, tendo um encontro verdadeiro com o Filho de Deus, tendo um encontro verdadeiro com aquele que pode oferecer água viva para ela, água eterna para ela, e ela crê e ela acredita, e Jesus não precisa mostrar muita coisa para ela, mas ela crê naquilo que Jesus fala, porque ela sabe que daquela palavra tá saindo poder. Ela sabe que ela tá diante do Messias. E às vezes Deus tem falado com você e você tem pedido tanta prova para Deus. Você tem pedido tanto para Deus mostrar que realmente é Deus. Para Deus confirmar tantas coisas em sua vida. Aquela mulher não pediu para Jesus confirmar nada. Simplesmente ela creu quando Jesus falou algo sobre a sua vida. Simplesmente ela creu. Ela não vinha acompanhando Jesus com seus discípulos. Ela não vinha nas cidades vendo o que Jesus estava fazendo, curando, sarando, ressuscitando, fazendo pessoas enxergarem. Ela não viu nada disso, ela não viu nenhum milagre desse. Para quê? Para crer que Jesus era o Messias. Ela creu, ela acreditou em Jesus. Então, que você possa se permitir deixar Deus trabalhar na sua vida, que você possa se permitir ser tocada pelo Espírito Santo, que você possa se permitir Jesus tocar em você e te encher da presença de Deus. E que você possa jorrar essa água viva até as pessoas, sabe? Então aqui quando eu vejo essas pessoas com uma rivalidade que não tinha nada a ver, elas acreditavam no mesmo Deus, mas por algo tão, sabe, tão pequeno, elas deixaram de unir forças para levar o Evangelho até aqueles que necessitavam. E Jesus simplesmente veio para isso, para transformar essa diferença, para dizer para as pessoas que não tem ninguém preferido para Deus, para dizer para as pessoas que, ei, Jesus te escolheu e é da forma que você está, é do jeito que você está, é da maneira que você está que Jesus te quer, sabe? Então assim, galera, essa foi a mensagem dessa semana, espero que ela fale diretamente ao seu coração. Um grande beijo, galera, e até o próximo vídeo.